Shalom de Al, irmãos. Shalom de Al, nosso irmão, filho de Al. É isso, irmãos. Que a benevolência do nosso Abba, do nosso Pai, derrama sobre nós a benevolência, a graça e a paz. E também, irmãos, o pleno entendimento, né, que a gente tem que buscar, irmãos. Buscar o entendimento, porque os nossos profetas, né, os nossos irmãos profetas, né, os nossos ancestrais, que escreveram ali os pergaminhos, né, e deixaram informativos importantíssimos para que a gente pudesse buscar, né, e estudar sobre tudo aquilo que se foi, no caso aí de profecia, né, e queria acontecer, mas do relato, né, de Gênesis, né, de como tudo iniciou, né, e também da nossa preexistência. Tem muitos irmãozinhos e aldinhos, irmãozinhos, né, que estão entrando aqui, conhecendo o nome é importantíssimo, né, importantíssimo, tá? Mas atrás disso, irmão, tem toda uma história, você entendeu? Tem toda uma história, né? Nós somos uma história, você entendeu? E isso tudo que está escrito dentro de algumas... Só para vocês terem uma ideia, irmão. A primeira Bíblia que eu tive foi essa aqui, João Ferreira de Almeida. Surradinha, tá? Toda, né? Aí, ó. Depois eu comprei essa aqui é uma Bíblia profética, né? Li todas elas eu li de começo ao fim, irmãos. Isso aqui foi em 2024 que eu comecei a ler. Foi quando eu comecei a estudar, tá? Quando eu me aposentei, aí eu comecei a estudar. E que primeiras coisas que eu fui fazer? Eu fui estudar. Não era ler mais não, aí eu queria estudar. E para estudar a gente tem que comprar livros fiéis, né? E aí, como eu estava dentro das denominações, eu estava dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, depois eu dei uma afastada, entrei na CCB, assim, para conhecer, na Adventista, na outra, tá? E aí eu fui vendo o que eles liam, tá? E aí eu fui perguntando para um, para outro, eu fui comprando e fui lendo, né? Isso aqui é King James, do Rei James, em inglês lá da Inglaterra, li ela em 2022, tá? E estudei, tá, irmão? Estudei, pode ver que ela tá toda capítulo por capítulo, você entendeu? E eu anotando tudo nos cadernos, tá? Depois eu comprei essa Jerusalém, certo? E estudei ela também em 2023, tá? Item por item, igual as outras, tá? Item por item, anotado, e você entendeu? Nos cadernos, eu anotando, e aí eu comprei essa Jorge Cerulho, né? Tá? Então depois dessa Jorge Cerulho aqui, essa Jorge foi 2022, tá? Aqui ó, 2022, tá? Tá certo? Tá? Então, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa aqui, tudo fontes da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana que criou a biblioteca. Então, isso aqui, Bíblia, chama biblioteca. Então, todas essas aqui que eu li aqui, essas 7, 8 aqui, são todas compiladas pela Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana, lá no Concílio de Nicéia, ele cria a religião cristianismo, e aí cria, você entendeu, essas Bíblias aqui para todo mundo fazer os estudos, né? E aí, lá em Martinho Lutero, tá aqui Martinho Lutero, eu também estudei bastante sobre Martinho Lutero, para ter entendimento. Estudei sobre os concílios, todos os concílios que teve, você tem o concílio de Nicéia, concílio de Trento, concílio... Tá lá, eu tenho dentro do meu computador aqui, tenho dentro de vários documentos aí, aqui dentro da minha biblioteca, você entendeu? Tudo aqui, ó. Fui comprando e estudar, irmão. Estudar por quê? Pra gente ter entendimento também, irmão, pra gente ter um embasamento, né? Não só na teoria, né? Mas um embasamento tirado, hoje eu estou fazendo isso, tirando dos pergaminhos, né? Buscando mais agora nos hebreus. Tá? Agora eu comecei a comprar a Torá, a Septuaginta, né? O pessoal nem sabe o que é isso aqui, ó. Muitas pessoas querem discutir, né, assuntos, né, importantíssimos, mas ele nem sabe o que é uma Septuaginta, em que era que foi compilado isso aqui. Isso aqui foi no Império da Grécia, você entendeu? Foi no Império de Alexandre o Grande. Foi a primeira biblioteca montada, você entendeu? Tirada de onde? Dos pergaminhos, você entendeu? Hebraicos, tá certo? Então eu li também, onde foi quando Martinho Lutero,
ele começa a fazer a renovação, a restauração, né? E as 96 teses dele, tá aqui, ó, uma por uma, né? Começa aqui na primeira, e vai até a 96 teses. Isso aqui é só das teses dele. Para entender o que foi que ele estava fazendo, uma modificação dentro dessa Bíblia. E aí ele criou a luterana. Aliás, ele criou, só existia a católica apostólica romana. A católica apostólica romana dividiu, ela racha, forma duas, né? Que é a católica apostólica romana, que tem a sede lá no Vaticano, né? E a católica apostólica romana, a ortodoxa, que tem a sede lá em Constantinopla. Depois de Martinho Lutero, 1520, pouquinho, Martinho Lutero, você entendeu? Abre centenas de divisões, né? Porque aí nasce todas as protestantes. Você entendeu? As protestantes, pentecostais, neopentecostal, e aí vai, tá? Isso aqui a gente vê um monte de placas de denominação. Então formou, você entendeu? Eram duas, e depois hoje tem tem milhares de placas, né? Então, hoje um racha, assim, divisão, lalala. Hoje você fica doido, né? Mas qual que salva? Nenhuma delas vai te salvar. Por incrível que pareça, irmão, cheio de fiéis ali dentro, cheio de obreirinhos ali dentro, cheio de gente cauterizada de olhos de espírito lá dentro, e nenhuma delas vai salvar ninguém. Por incrível que pareça, irmão. Irmão, por que eu estou falando isso? Eu estou mostrando o que a gente leu, né? Toda uma biblioteca. Porque eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante, tá? Porque algumas vezes as pessoas me perguntam, Hermilton, por que você fala com relação à questão da preexistência, né? Então, a preexistência tem poucas coisas aqui dentro da Bíblia que foi montada pela Igreja Católica Apostólica Romana, mas que dá para entender também. Você entendeu? Porque tem passagens aqui que falam assim, muito antes de você nascer eu já te conhecia, e tem outros temas assim que fala, você entendeu? Que antes de você vir ao mundo, você entendeu? Nós estávamos lá. Quando o Machia veio para cá, falou assim, agora eu estou subindo para casa, porque na casa do pai tem muitas moradas, e aí, quando a gente recolhia, para onde a gente está querendo ir? Para aquelas moradas? Mas se a gente quer ir para aquelas moradas, porque nós viemos daquelas moradas. Então, tem assuntos, irmãos, que são assim, para alguns irmãozinhos, e eu tenho um irmãozinho meu que é Yaldin também, né? Eu quando vou falar esses assuntos assim, ele fala assim, lá vem ele com as suas heresias. Não, irmão, esse papo assim de heresias, né? Esse papo de heresia é da Igreja Católica Apostólica Romana. Você ainda deve ter resíduos na tua mente, né? De denominação, porque é difícil sair de dentro da nossa mente, você entendeu? Esses resíduos de denominação. E para sair daí você tem que se esforçar muito, fazer uma purificação, uma limpeza profunda, irmão. Você tem que sair do sistema, desligar. Primeira coisa, irmão, você tem que sair. E você tem que ouvir. E aí você faz igual aquele povo beriano. Aonde é a fonte? Eu não sei, mas você tem fonte sobre isso? Fonte fiel, fonte que vem lá dos pergaminhos, não de Bíblia, montada pela Igreja Católica Apostólica, mas as fiel, você entendeu? Outra Bíblia. Por acaso você leu? Isso aqui é uma coleção de Bíblias, só apócrifos, né? Então o irmãozinho nunca leu. Isso aqui é uma coleção de Bíblias. A grossura dela, 1000 e tantas páginas. Número 1, número 2, isso aqui tudo é Bíblia, irmão. Bíblia. Número 3, Bíblia, tá vendo? Bíblia. Igual essas Bíblias nossas aqui, só que isso aqui, irmão, tem informações que não estão aqui dentro, tá? Vamos lá. Essa Bíblia aqui a gente conhece. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A Torá. Tá aí dentro. Aqui. Eu pergunto para o irmãozinho, já leu a Torá, irmão? Tá? Tem muitas informações aqui da Septuaginta, que tá tudo dentro aqui. Porque quando Constantino reuniu ali no Concílio de Nicéia, ele pegou alguns pergaminhos, mas a maioria dos pergaminhos tem a história dos hebreus, dos israelitas. E para ele não interessava muito não, porque ali tinha muita verdade. Então ele já pegou um documento já pronto, que é isso aqui, ó, chama Septuaginta, escrita pelos, você entendeu, gregos, né? Os gregos kuinés.
E aí ele copiou isso aqui, pum, e fez essa aqui. Simplesmente ele fez copy cole, igual a gente faz no computador, de copy cole. Só que tudo, os copistas, né? Ali eram os copistas, né? Os doutores da lei, né? Alguns filósofos, alguns judeus, né? E romanos, do clero de Roma, você entendeu? Daquele clero que não aceitaram e chamaram que o Mashiach que veio para esse mundo aqui, e eles perseguiram e mataram, era uma seita que estava nascendo. Então todos esses aí conspiraram contra Iau e contra Yausha. Esconderam toda a história verdadeira e compilaram e fizeram uma história, narraram uma história, algumas coisas tiradas dos pergaminhos, mas tiradas da Septuaginta, e eles formulando aquilo ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiástico, Cântico de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Zé, Joel, Amós, Obadia, Jona, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. 66 livros. Aí entra o Novo Testamento, né? Vem o quê? Depois do nascimento do Mashiach, quando ele escala ali e escolhe ali na ponta do dedo de cada um, que ele já, junto lá, falou, esses meninos que estão vindo para cá, vão ser eles que eu vou estar escolhendo para ser meus companheiros enquanto eu estiver aqui nesse plano terrestre, também encarnado, para que a gente aperfeiçoe o evangelho e levar, você entendeu, para o resgate e redenção de todos os nossos irmãozinhos, tá? Porque através desse conhecimento do evangelho e de toda a história, né? Então toda a história está dentro da Bíblia, compilada por Roma? Não. Então isso aqui é tudo Bíblias, ó. 1, 2, 3, ó. Isso aqui, nada disso aqui tem dentro dessas aí, irmão, tá? Então, a grossura, né? Você entendeu? Se eles tivessem colocado tudo, uma que a gente não ia precisar de denominação. Primeira coisa, porque aqui fala o evangelho aqui, que eles tiraram, fala assim, que a salvação está dentro de nós, dentro do templo. Então não precisa de templo, porque o templo somos nós. Não precisa de padre e pastor, porque o pastor é o próprio Mashiach. Não precisa de pais de igreja, você entendeu? Porque o pai de igreja é o nosso pai, Iau, você entendeu? Papa, pai de igreja, padre, essas coisas são tudo inventado lá no Concílio de Nicéia, você entendeu? Para enclausurar, você entendeu? E não mostrar a verdade para todos nós que viemos encarnado aqui para esse mundo, para a gente ficar na confusão, na Babilônia. Por isso que esse mundo jaz no maligno, e o maligno é a Babilônia, essa grande confusão que a gente vive aqui nesse mundo. Então, nós que estamos tendo o privilégio, você entendeu, de desvincular, sair de dentro dessa gaiola, desse aprisco, dessa prisão montada, você entendeu, para nos aprisionar e nos cauterizar através de doutrinação, de dogmas, ideologias, filosofias, você entendeu? Você entendeu? E persuasão, você entendeu? Igual Lúcifer fez com Eva, seduzir, igual Lúcifer com 1/3 dos anjos, você entendeu? Lá na morada celestial, seduziu. Quem imagina uma sedução, uma oferta, você entendeu? De um anjo, no caso aí de Lúcifer, anjo de Jesus, lá na morada celestial, você entendeu que ele foi o primeiro a ser criado? Falar, mas o primeiro a ser criado, porque o que foi gerado foi o Mashiach, Yausha, você entendeu? E ele foi criado. E ele se enciumou lá com Mashiach e Yausha, achando que Yausha era o papai, porque o papai é energia pura. Ninguém tinha visto o papai a não ser o Mashiach e Yausha. Por isso que ele falou assim, só o filho viu o pai, só ele. Você entendeu? Os demais outros criaturas nenhum viram. Via a glória. O que é a glória? Energia. Energia que você tem dentro do seu corpo, irmão. Se você pegar seu smartphone aí agora, por isso que as pessoas quando não lê fica cego, e muitas vezes só porque sabe o nome do pai, Yau, e sabe o nome do Salvador, o nosso Salvador aqui, Yausha, ele já... Não, irmão. Tem muita coisa para você ter entendimento, irmão. Para você também não ficar falando coisas
desconectadas, você entendeu? Que não te leva você a uma absoluta certeza, você entendeu? Não vai te levar você ao pleno conhecimento da verdade para você se libertar. Então, fora essas aqui, irmão, que eu passei para você, ó, outra coleção imensa aqui, ó. Isso aqui são apócrifos, irmãos. Você entendeu? Evangelhos, apócrifos, evangelhos, ó. Uma coleção de evangelhos. Olha a grossura disso aqui, irmãos. Por acaso você que questiona, irmão, você leu, você estudou, você leu tudo isso? Você leu tudo isso? Você leu a história dos hebreus? Você leu a história eclesiástica, né? Você leu essa história eclesiástica? Que é fantástico se ler essa história, você entendeu? De Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ele foi contemporâneo, isso aqui, ó. Ele foi do ano 263 ao ano 340, depois do nascimento do Mashiach. Você entendeu? A história eclesiástica. Os primeiros 4 séculos da igreja foi quando entra Constantino, irmãos, que cria um cristianismo, que persegue todos os israelitas, os Yaldins, e torturam todos eles e matam, para todo mundo não lembrar mais do nome de Yau e de Ausha, porque eles plantaram ali dentro das Bíblias feitas por Roma o nome da Babilônia, que é de Deus, que vem, é o Zeus, né? E do Jesus, que quem criou esse nome de Jesus, você entendeu? Foi aqui na Septuaginta, foi no Império, na transição do Império grego, né, do grego para o latim, para o Império Latim, que é os Roma, quando nasce Roma, o chifre pequeno. Foi quando Antíoco Epifânio profanou o templo, ele entra dentro do templo, profana o templo. Templo de quê, irmão? Templo de Israel, onde tinha toda a história dos hebreus. Desde quando, irmão? Desde a morada celestial, irmão. Desde quando a gente mora lá. Você entendeu? E aí ele cria esse universo, esse mundo, essa matrix, você entendeu? Como um jardim do Éden, um paraíso para nós. Porque 1/3 foi expulso da morada celestial. 1/3 ficou em cima do muro, assistindo. E 1/3 tomou partido com o papai. Esse 1/3 que tomou partido com o papai está na morada celestial até hoje. 1/3 que rebelou foi expulso para as trevas e para o abismo. E 1/3 que ficou em cima do muro, o papai pegou lá onde estava trevas e abismos, que era na Via Láctea, ali em expansão, aonde nós moramos hoje, e ele pegou ali através de um portal espiritual, você entendeu? E ele fez a terra. Por isso que ele falou assim, foi em 6 dias, em 6.000 anos, ele começou, ele chegou, aquilo era vazio e sem forma. E ele chegou e falou assim, eu vou fazer um ambiente, você entendeu? Que ele chamou de quê? De lindo e maravilhoso, de paraíso. Você entendeu? Para nós vir um por um, porque nós estávamos lá, nós estávamos como anjo lá, você entendeu? E aí nós tivemos que se esvaziar, assim como o Mashiach fez, Yaush, ele se esvaziou, mas sem sexo. Olha a diferença do Mashiach para nós. Nós fomos através de sexo que nós viemos para cá. E o Mashiach não. O Mashiach foi o que? Um óvulo preparado pelo pai, colocado no útero de Miriam, e Miriam fez a gestação e deu à luz a Yahusha. Yahusha, o Mashiach, o Messias, o nosso Salvador. Porque Yahusha é Yah, o salvação. Yah, porque o pai deu nome ao filho. O pai deu nome ao filho. Por isso que um chama Iau, o pai, e o filho chama Iau. Ó, Iau, pai, Iau, filho. O mesmo nome, o pai deu nome ao filho. Shá é salvação. O Salvador. Por isso que o nome de Yahusha é Iau, a salvação. Entendeu? Porque ele é a essência do pai. Por isso que Satanás lá, ele se rebelou, achando que se ele ganhasse a rebelião lá, ele ia dominar tudo, mas ele esqueceu que acima do Mashiach tem o Pai, Iau, que é a energia universal disso tudo. Ninguém nunca viu, irmão. É energia em expansão
eu vou perguntar aqui uma pergunta bastante interessante para vocês que estão ouvindo. Quantas Via Lácteas igual a essa nossa existe no mundo, irmão? Você tem noção? Tá. Então, já que você está procurando aí, você olhou, você vai ver que tem trilhões. Ah, trilhão é trilhão. Não é uma só a nossa, não, tem trilhão. Por isso que ele falou assim, agora, Adão, quando ele criou Adão, colocou aqui Adão, para Adão fazer o seu gestor desse planeta e começar a fazer o quê? Melhorias, você entendeu? E etc, etc, etc. Ele disse para Adão, agora eu vou verificar como é que estão os outros. Você entendeu? Porque existem outros ambientes, não é só o nosso. Você entendeu? Aí o cara fala assim, mas, pô, Hamilton, como que você fala que nós éramos anjos, estrela, e a gente morava lá com o papai? Pega seu smartphone de novo, irmãozinho, por gentileza. Você fala assim pelo Google, tá? Eu estou aqui com o meu notebook, mas eu estou falando aqui pelo smartphone. Você fala assim, quantos átomos tem um corpo humano? Você tem ideia de que é isso, irmão, que você está olhando? Isso é uma estrela, irmão. Isso é uma estrela apagada, porque ela estava acesa lá. Quando houve essa rebelião, que ele expulsou Lúcifer e Satanás, eles estão em espírito aqui, demônios, potestades espiritual dentro dessa Via Láctea, que nós todos estamos aqui, presos aqui dentro dessa Via Láctea. O papai tirou o portal. Quando houve o quê? A tentação em cima de Eva. E ele tomou como possessão. Ele é o posseiro desse mundo aqui. Você entendeu, irmãos? Por isso que todos nós falamos assim, e todos vocês sabem também, mesmo você que está dentro da denominação, você sabe porque isso está escrito, se você gosta de estudar, tem informações aqui dentro, porque dentro da Bíblia feita por Roma tem bastante passagens, irmãos, das histórias dos hebreus, tiradas do pergaminho, que são fiéis, tá? As histórias verdadeiras, você entendeu? Que está falando de Yau e de Alcha é dos hebreus. Você vai pegar numas sagradas escrituras, não é nem Bíblia, isso que chama sagradas escrituras, escrituras sagradas, porque escritas pelos profetas, você entendeu? Escritas pelos apóstolos, foram eles. Por quê? Porque eles receberam, irmãos, através do espírito de Alcha. Você entendeu? E falou, agora vocês vão e escrevem. Então, irmãos, quando Enoque, você entendeu? Ele com 350 anos, ele é tirado aqui desse mundo. Mas ele, durante essa estadia encarnado aqui, que ele ficou na Terra, antes do dilúvio, ele escreveu 366 pergaminhos. Pergaminhos. Os irmãos sabem o que é pergaminhos? É como se fosse um caderno hoje, tá? Eles fazem os pergaminhos. Uns pergaminhos são feitos ou de couro de carneiro, né? Eles tratam o couro do carneiro, preparam, faz ali, e aí eles vão com tinta e pena escrevendo, você entendeu? Alguns isso aqui é o hebraico paleontológico, e esse aqui é o hebraico quadrático. O que fala hoje lá em Israel, esse quadrático. Esse aqui é o que falava lá na época de Moisés, você entendeu? Antes de Abraão, você entendeu? Isso aqui é a língua paleontológica que se falava, era o hebraico paleo, aqui é o hebraico quadrático, tá bom? Então, irmãos, só para vocês entenderem, tá? Então, aqui, dentro de Enoque aqui, isso aqui é Enoque etíope, tá? Que é aquela Bíblia etíope. Tá? Eu tenho uma coleção dela aí, eu peguei um para vocês verem aqui, tá? Aí eu pergunto assim, irmãozinho, você que questiona, fala que a gente fala heresia, você leu por acaso? Só tô te perguntando, para você não questionar. Se você, antes de você falar se é heresia, ou se é isso ou aquilo, porque eu acredito que eu acho que nem tem uma Bíblia israelita, tá? Você tá comendo ainda papinha da Babilônia, lendo Bíblias da Babilônia, tá? Bíblia da Babilônia eu tenho bastante aqui, ó. Tem isso aqui é tudo Bíblia da Babilônia, irmão. Se você quiser buscar aqui, eu faço doação, tá? Tá bom? Aí eu pergunto para você, irmão, para você falar se é heresia ou não, você tem que ver fontes fiéis. Isso aqui é fonte fiel. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma Bíblia apócrifa que
a Igreja Católica Apostólica Romana não colocou nada. Eu li eles a partir de 2022, li todos. Esse aqui tem 1.900 e tantas páginas. 3.900, quase 4.000, 3.000 e tantas páginas. Só essa coleção. Mas a outra lá, quase 10.000 páginas, irmãos. Em 5 anos, faz 5 anos. Então, ó, eu só vou ler rapidinho aqui, irmãos, tá? Para não ter entendimento. Ó, por acaso, dentro dessas Bíblias de Roma, que Roma compilou e fez, isso aqui é uma Bíblia de Roma, da Igreja Católica Apostólica Romana. E eles ainda discutem, falam assim, vocês estão achando que vocês acharam a Bíblia, ela caiu já do céu assim, com capinha, com zíper, assim? Não, isso aqui foi nós que fizemos. Realmente, a Igreja Católica Apostólica Romana está falando a verdade. Eles fizeram, sim, um compêndio bíblico, uma biblioteca, e tirou informações, você entendeu, da Septuaginta. Eles só fizeram o quê? Transliteraram, eles não criaram. Porque aqui dentro, você entendeu, a história que eles quiseram montar aqui, falando que é do romano, de Deus e de Jesus, você entendeu? A verdadeira é essa aqui, ó. Iau e Alcha, irmão. Aqui, ó. Iau e Alcha, tá? Então, quando você vai ler Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, você entendeu aquilo que eu passei agora para vocês? Isso aqui é a história desse aqui. A Igreja Católica Apostólica Romana pegou a história desse aqui e colocou como se fosse deles. Deles quem? De Deus e Jesus. Porque Deus e Jesus é de Roma. Você entendeu? Iau e Alcha é israelita, é hebreu. Tá vendo a diferença, irmão? Ah, mas isso me confunde, mas nome, irmão. Você sabe o que significa Jesus? Então, todos os israelitas, você entendeu? Se você for pegar aqui, essa aqui, ó, você entendeu? Qual que é o significado do nome de Iaucha? Acabei de falar para você. Iau é o Pai Salvador, a salvação. Você entendeu? Iau é o Criador, é o Pai celestial. Por isso que é celestial, glorial, aleluial, tudo leva o nome de Iau. Matitial, Irchaial, Irmial. Eu estou falando de Isaías, Jeremias, Mateus, tudo leva o nome de Iau. Por isso que ele disse assim para o povo israelita, coloca nos seus filhos o meu nome. Qual que é o nome dele? Iau. Você entendeu? Porque eu os abençoarei. Agora, o Deus de Roma, que ele tirou o Iau e colocou Deus da história dos romanos aqui para enganar todo mundo há 1700 anos, isso se deu lá no Concílio de Nicéia, por isso que até hoje todo mundo está perturbado de mente, você entendeu? Como não lê, não estuda, não pesquisa, não busca informações e os achados arqueológicos, todas as vezes que se escava, que acham achados arqueológicos, os pergaminhos de Qumran, de Elefantina, do Mar Morto, você entendeu? Todas essas pedras que eles acham escritos, nenhumas delas você encontra o nome de Deus e Jesus. Por quê? Porque a história do nome de Deus e Jesus apareceu somente no ano 300, depois que criou o cristianismo. A Bíblia de Roma. Porque antes disso tudo, irmãos, era nos pergaminhos hebraicos. Você entendeu? E israelita, de Israel, de Jacó. Você entendeu? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque quando Jacó, que é o gerador das 12 tribos, quando ele luta ali com o anjo, e até ali ele chamava Jacó. Depois falou assim, a partir de agora tu chamarás Israel. Foi ali que nasceu a nação israelita. Israel, tá certo? Das 12 tribos. Simeão, Levi, Judá, Dan. Rubens, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. As 12 tribos. Você entendeu, irmãos? Então ali já é Israel. E aí, quando a promessa de levar eles a terra, na aliança para a terra prometida, você entendeu? Moisés tira eles do Egito e vai levar eles para a terra prometida.
Você entendeu? Só que Moisés não chega. Quando ele chega lá, você entendeu? Antes de atravessar para confrontar com Jericó, ele só sobe no monte e vê. Sobe na montanha e ele vê o local onde ia se estabelecer as 12 tribos. E quem dá andamento a isso tudo é Josué. Josué leva o nome de Yahushá. Quando você pega em hebreu, você vai lá no Google Tradutor, você fala assim, qual que é o nome de Josué em hebreu? Em hebreu, você vai ver que é Yud-He Vav-He. Yud-He Vav-Shin Yai. Yahushá, filho de Nun. Por quê? Porque ele, a mesma ação praticada, você entendeu ali, de assentar o povo na terra prometida, entendeu? Porque foi ele que fez isso, que é em Yahushá, que é, no caso aí, Josué, né? É o que o nosso Salvador vai vir para fazer agora também. Ele vai vir pegar todos nós, os vencedores, e levar para a terra prometida. Para onde? Para onde nós morávamos. Quando eu falei da preexistência, nós morávamos lá, na morada celestial. Nós viemos para cá, para passar por um processo de limpeza, expurgo, e aí nós vamos voltar para lá. Tá? Então ia mostrar aqui para vocês, irmão, se tem dentro dessas Bíblias que a Igreja Católica Apostólica Romana tirou. Então tem aqui, ó, os textos judaicos, né, do pseudo-epígrafos, né? Primeiro livro de Adão e Eva, por acaso tem aqui dentro da Bíblia romana. Conflitos de Adão e Eva ali com Satanás. Quando Eva, aqui nessa história da Igreja Católica Apostólica Romana, tinha lá uma árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha lá uma árvore da vida. Essa é a história dos verdadeiros dos hebreus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, contada por Roma, você entendeu? Era uma árvore que a Eva foi lá e pegou uma maçã, mordeu a maçã. A árvore colocada aqui dos conflitos de Adão e Eva com Satanás, que é apócrifo, que eles não contaram a verdade, esconderam a verdade, mas tem aqui na Bíblia apócrifa, aquela árvore era Lúcifer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui não, pelo que ele fala ali, era o pé de maçã, dando fruto a maçã. Aqui não. Aqui ele fala assim, tá vendo aquela árvore? Aquela árvore é Lúcifer, árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele conhecia o bem, lá na morada celestial, mas praticou o mal. Ele, a expertise dele ia enganar, você entendeu? Pai da mentira, Lúcifer, maligno. Com ele tu não terás amizade, porque se tu terás amizade com ele, ou algum relacionamento com ele, tu morrerás. Aí eles fizeram outra historinha linda, maravilhosa aqui, ele comeu uma maçã, depois isso, não, ali foi sexo. Você entendeu? A árvore do conhecimento do mar, Lúcifer, ele entrou dentro de um réptil, que a geração de reptilianos, réptil, ele entra e tem relacionamento sexual com Eva, enfia uma semente no útero de Eva, você entendeu? E ali começa a gerar um filho dele chamado Caim, reptiliano. Então, irmão, quando ele faz o sexo com Eva, ele fala para Eva ensinar Adão a fazer sexo também. No mesmo ato que ele fez com Eva, Eva ensinou a Adão a fazer sexo também. E Adão comeu o quê? A maçã? Não. Adão meteu ali uma semente no útero de Eva também. E aí nasceram gêmeos. Sabe como se dá o nome de gêmeos de pais diferentes? Por acaso você sabe? Por acaso está escrito aqui que foi gêmeos? Aqui fala que os dois é filho de Adão e Eva. Não, irmão. Olha como vocês estão enganados, olha como ninguém fala a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um é filho da linhagem de Satanás e Eva, Caim, os reptilianos. E o outro é de Adão e Eva. O que o maligno veio fazer no mundo? Tomar possessão disso tudo. Porque lá na morada celestial ele não conseguiu. Ele só seduziu um terço dos anjos. Quando ele foi rebelar, o papai falou assim, calma lá, filho, vou te mandar você para lá. Daqui 6.000 anos nós vamos conversar. Que agora, no final de era. Agora que o papai vai fazer o acerto com Lúcifer e Satanás.
O que ele falou assim lá na morada celestial, que ele tinha que resolver o nosso problema. Por que o nosso problema? Porque nós pecamos. Lá na morada celestial. O pecado não foi aqui com Eva, não. Não, irmão. O pecado foi lá porque nós não tomamos partido com o papai. O erro nosso, irmão, é ter ficado em cima do muro. Aí o papai, por amor de nós, você entendeu? Ele falou assim, agora eu vou fazer um lugar, você entendeu? Lá onde está Lúcifer, Satanás, ele está dentro daquela Via Láctea, criou ali, porque era trevas aqui e abismos, aí ele, quando está lá em Gênesis, você já lê algumas coisas assim, que tem aqui, e aqui eles fizeram um apanhadinho assim, para ficar meio confuso, o entendimento, é o que eles fazem, né? Quando eles fazem alguma coisa aqui, eles colocam, você entendeu? Não colocam toda o parágrafo, você entendeu? Ou a sequência lógica, você entendeu? Da mensagem, eles cortam ela e colocam algumas outras coisas ali que a gente chama de fermento dos fariseus, dos copistas. Ele falou, não, coloca isso, porque isso aqui vai confundir mais, e eles não podem saber. Eles quem? Nós. Você entendeu? Para a gente ficar preso aqui nesse mundo, junto com Lúcifer e Satanás. Porque o papai, quando fez isso aqui, era para a gente passar um período aqui, você entendeu? De transição, arrependimento e voltar para casa. Mas o processo mudou. Quando Lúcifer e Satanás fez o sexo com Eva, o papai tirou o portal, tirou o filho dele daqui, que é a árvore da vida, e ficou lá do trono assistindo tudo, sem interferir na nossa vida. E Lúcifer enganando, criando religião, criando isso, criando sistema, criando ordem mundial, criando isso, criando aquilo tudo. E a gente tem que ter, irmão, uma habilidade espiritual imensa, para ter entendimento profundo, buscando ainda em documentos que estão guardados na terra e que estão sendo revelados agora, que o papai sábio e que nos ama, ele disse assim, nos finalzinhos eu vou começar a revelar tudo. As revelações estão acontecendo agora, irmão. Mas por que está acontecendo agora? Porque nós estamos nos finais. A nossa geração, irmão, é a última geração que vai viver sobre essa terra. A geração adaânica inspira, porque o papai pegou um documento lá e lacrou com 7 selos. Você entendeu? 7 selos desses selos aqui, ó. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Você entendeu? E guardou, lacrou, escreveu ele e guardou. Falou, nos finais do tempo, meu filho, aquele que foi rejeitado, aquele que foi escondido, aqueles que eles mataram, nos finais ele vai vir da glória. E ele vai pegar. João viu tudo isso quando João escreveu o Apocalipse. Ninguém poderia, não tinha ninguém para abrir o livro dos 7 selos, não tinha. João chorou. Calma, João, o cordeiro está apto. Por quê? Porque ele é filho legítimo. Não é o poceiro. O poceiro é o Jesus. O legítimo é Yahusha. Só Yahusha. O Jesus estava lá, mas o Jesus é um arquétipo, uma montagem feita por Roma, pela Babilônia, por Lúcifer, para enganar todo mundo. E ele tem êxito. Ele está tendo êxito em tudo que ele faz, porque todos nós que hoje temos o privilégio de ter conhecido a verdade, sair do sistema, questionar, pera lá, tem coisas erradas. Eu sempre senti isso. A maioria dos irmãos que a gente vai vendo, que estão saindo do sistema e estão recebendo a revelação do verdadeiro nome Yahusha, você entendeu? E a gente tem que agradecer que o que começou a revelar esse nome aqui foi o nosso irmão Romilson, lá do Atalai de Al. Vocês que querem fazer um estudo também, e já tem vários vídeos gravados lá, vários estudos, várias informações, você entendeu? Vários documentos, irmãos, documentos. Não é papo não, não é 7-1 não, você entendeu? Não é doutrinação não, porque vocês estão embaixo de julgos de doutrina, você entendeu? A Igreja Católica Apostólica Romana usou a história dos hebreus e colocou ali um europeu que morto na cruz de Tamuz, tá? Toda a história da Babilônia. E aí 1700 anos de doutrina, todo dia vocês vão, entendeu, para a gaiola, receber doutrina. Quando a gente vai falar com vocês, vocês estão tão calcificados que vocês não querem escutar.
Quando a gente vai falar de Yahweh, eu falo, o padre de vocês, ou o pastor de vocês, não, isso aí é uma doutrina nova. Doutrina nova foi o que Anás e Caifás falou para o Machia, para o próprio Yahshua. Falou, vou matar você, porque você está tirando todo mundo aqui de dentro da nossa igreja, e aí a gente deixou de ganhar dízimo aqui, porque você cura de graça, você revive de graça, você, os aleijados começam a andar, os cegos começam a enxergar, você entendeu? Os doentes começam a sarar, os possessos começam a sarar, tudo isso, você entendeu? Nós estamos perdendo clientes aqui, nós estamos perdendo ovelhas aqui, as ovelhas começam a seguir você, 5, 10 mil ovelhas seguindo ele, não, vou matar ele, porque o papo dele é assim, amor, caridade, faço bem, você entendeu? Religião não salva, igreja não salva ninguém, não ficará pedra sobre pedra, a Babilônia vai ruir, a Babilônia vai cair. Essa Babilônia que vocês estão tudo dentro dela aí, irmão, são mais de 3.000 religiões, facção, divisão. O cara monta uma igrejinha, aí o outro que está lá pastoreando fica expert, você entendeu? Em doutrina, fica expert, você entendeu? Começa a colocar os filactérios, né? Aí ele se sente em cima do púlpito, né? Que é o nicolaíta. O nicolaíta é aquele cara, os nico, né? Que é os que ficam nos púlpitos, e os laíta é aqueles que ficam lá embaixo. Você entendeu? Aí ele se sente que ele já é o maioral, ele monta uma igrejinha para ele também. Monta. Aí o outro falou, vou montar uma para mim também, porque só o Malafaia tá ficando rico, só o não sei que lá tá ficando rico, só a igreja católica tá ficando trilionária, eu também quero ficar rico, vou montar uma igrejinha para mim, monta uma igrejinha para ele, igual boteco, igual farmácia, toda esquina tem um botequinho, uma farmácia, mas tem uma igrejinha, você entendeu? Por quê? Porque o pastorzinho, meu irmão, se tiver 50, 100, 200 fielzinhos, tranquilo, tem um carrinho para andar, comida, né? Tem as coisinhas dele e tal, não precisa trabalhar mais não. Só tosquear as ovelhinhas, né? A gordurinha das ovelhas e ó, hoje nós vamos fazer campanha fulana. Tem que meter 100 conto aí pra dentro, hein? Não, vou ter que comprar 4 ventiladores pra cá, o ar-condicionado, banco novo, geladeira, e os irmãozinhos tudo duro, rapaz. Não aguenta pagar luz, não aguenta pagar água, não consegue comprar um sapato novo, uma calça nova, não consegue comprar um mobiliáriozinho para casa dele e tal. Por quê? Porque os pastores que são gulosos comem tudo. Vai comendo tudo deles. E os coitadinhos tão inocentes, porque tem uma bibliazinha, às vezes abre ela de vez em quando para ver, fica só escutando o padre falar, encantado, né? Chama encantador. Encantador. Isso se chama dogmas e doutrina. E tem pessoas ali dentro, irmão, que fazem os cursos de teologia. Doutores da lei. Teologia. O que é teologia? Estudo de Deus. Aí eu pergunto, Deus vai salvar alguém, irmão? Igreja vai salvar alguém, irmão? Esses pastores aí, esses cão gulosos, vai salvar alguém? Eles estão complicados. Outro dia eu fiz uma live aí direcionado para padres e pastores. E os seus padres? E os seus pastores? Vocês que enganam. Tá? Não vai pensar que você está enganando. Quando você está levando Jesus e Deus, você entendeu, para essas ovelhinhas aí, porque quando chegar lá no dia, todo mundo vai falar, mas em seu nome, em seu nome, em seu nome, mas em seu nome nós fizemos isso, em seu nome. Que nome? Que nome, meu irmão? O nome da Babilônia? O nome da Babilônia é Deus e Jesus. A marca que a Babilônia marcou vocês, a marca não é 666. Não. A marca é nome. Você entendeu? A marca da Babilônia é Deus e Jesus, depois Jesus. Por que depois Jesus? Porque depois de 1520, eles inventam a letra J. Um francês inventou a letra J, e aí João Ferreira de Almeida, isso aqui é uma João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era um português de Portugal. Aquele português de Portugal, quando ele pegou uma latina, porque só existia latina e inglesa da Inglaterra e a alemã que o Martinho Lutero tinha pego de lá, do Vaticano, né? Você entendeu?
e fez a transliteração, a cópia, copistas, né? Pegou o cara, copiou, o cara falava latim, foi copiando em inglês, falava latim, foi copiando em alemão. E aí, João Ferreira de Almeida pegou a que estava em inglês e transcreveu ela em português de Portugal. E aí ela foi, essa aqui tem 10ª revisão, não sei, ou 20ª revisão. Sabe o que é 20ª revisão? Fez a primeira, tinha coisa errada, vamos fazer uma revisão para corrigir. Revisão é corrigir. Fez uma corrigida, não ficou legal ainda não. Vamos fazer a segunda correção. Não tá legal não. Vamos fazer a terceira correção. Não tá legal não. Vamos ver essas protestantes aqui, vamos ver. Essa aqui. Todas elas têm revisão. Quantas revisões já foi feita? Vamos ver quantas revisões tem essa aqui. Essa aqui é da Católica, Apostólica, Romana. Vamos ver se está marcada aqui. Sempre está marcada. Precisa ter um tempinho para a gente dar uma olhadinha, né, irmão? Traduzida por Maria Eugênia da Silva, Bruno de Sfatani, essa aqui é de Morris Cerulho, do inglês, você entendeu? Vamos ver se ela tem, quantas revisões ela tem. Essa aqui também, agradecimento até do pastor Morris Cerulho, da Inglaterra, você entendeu? Tem até o Sila Malafaia aqui também, dando elogiando aí vamos ver essa King James, se ela tem aqui. Quantas revisões a King James. Não tá marcado não. Mas só para vocês terem uma ideia, irmão, isso aqui é uma King James, né? Uma King James. Você consegue ver aqui o nome aqui, ó. Deixa eu... consegue? Aqui, ó. Vou colocar bem aqui, vamos ver. Consegue, né? Yud, Re, Vav, Re. Aqui, ó. Yud, Re, Vav, Re. Isso eles tiraram de alguma origem. Isso aqui é um documento original que eles devem ter, né? Você entendeu? É o nome de quem? De onde eles copiaram? E dos israelitas. Você entendeu? Então, irmão, ó, só para concluir, eu comecei a falar aqui, né? Tá, então aqui, ó, dentro, que não tem dentro das Bíblias, né? O segundo livro de Adão e Eva, livro dos segredos de Enoque, então eu tenho a coleção de Enoque ali, você entendeu? Então, no livro de Enoque, fala da nossa pré-existência, irmãozinhos, vocês querem ler. Aqui dentro da Bíblia também, você entendeu? Fala da pré-existência. Quer ver? Eu fiz um estudo aqui, irmão, só para vocês terem uma ideia, tá? Da nossa pré-existência. Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Pré-existência e preordenação de Yahshua Mashiach. Estrela, anjo do céu. Jó 25:5. Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas anjos, nós. Por que falar? Nós éramos estrela, anjos, nós morávamos lá com o papai, nós éramos energia pura. Por que, meu? Então você pega seu smartphone, eu falei para você, né? Quantos átomos nós temos dentro do nosso corpo? Nós temos 7 octilhão. Isso significa o quê? Era uma estrela, namorada celestial. Você entendeu? Lá namorada. Nós somos energia, irmão, pura energia. Só que nós estamos desconectados do papai. Então hoje nós somos o quê? Um corpo em 3 dimensões. Corpo, alma e espírito. O corpo é mortal. Por que ele é mortal, o corpo? Quando você entra no seu celular, você fala assim, quantas bactérias tem um corpo? Um homem, você, eu, qualquer um, ser vivente. Veio aqui para o mundo, você ainda desligou, ele vem com 7 octilhões de átomos, desligou, a estrela desligou e virou um ser mortal. Você entendeu? E aí você vai ver que tem mais ou menos quase 50 trilhões de bactérias. Nós somos, você entendeu? Até mais de 50 trilhões de bactérias. Nós somos o quê? Uma colônia de bactérias. O que é isso aí? Nós estamos morrendo. Então, quando uma bactéria produz mais toxina do que a outra, mata nós. Cria câncer, cria todo tipo de doença. Por quê? Porque nós estamos morrendo. E quem nos mata é o descontrole, distúrbio que nós temos de bactéria dentro de nós. Vírus, bactérias, protozoários, tudo.
E tem gente que fala assim, não põe o pé no chão não, que o chão é sujo. Sujo é nós, irmão. Nós somos podres de bactéria. Então, irmão, não tem dentro das bibliotecas feitas por Roma, não tem, você entendeu? O livro da Ascensão de Isaías, não tem o livro do Conto dos Patriarcas, não tem o Martírio de Isaías, não tem o livro de Melquisedeque, importantíssimo. Melquisedeque, você entendeu? Sobre a questão da narração sobre o dilúvio, da epopeia, né, do testamento de Abraão, a assunção de Moisés, a caverna dos tesouros. Isso é uma cabala lá de Salomão, né? O livro de Enoque, que fala de Enoque na primeira parte, que é o livro dos anjos. Você entendeu? A morada celestial, dos anjos caídos, você entendeu? Dos nefilins, né? Dos gigantes, você entendeu? Que hoje a gente fala lá dos reptilianos, outros chamam lá de extraterrestres, etc, né? Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Aqui não tem, mas aqui tem. Aí, irmão, você que não lê, fica falando, isso é heresia. Heresia, irmão, é tudo aquilo que a Igreja Católica Apostólica escondeu de nós quando a gente começa a buscar em estudo, você entendeu? Em pesquisa, quando a gente começa a entender, e fala assim, aquele cara está buscando heresia. Então, irmãozinho, você que é né, que está dentro aí, Iau e Aucha, vocês têm um beneplácito, você teve aí você entendeu? Uma oportunidade, você entendeu? Seja como o povo iberiano, irmão. Em vez de você ficar questionando se é, como se diz, heresia, estuda, irmão. Aqui, ó. Eu tenho vários livros, se você quiser eu mando para você por Sedex, tudo. Você vai levar uns 4 anos estudando, mas você vai aprender. Você entendeu? Não tem problema, você vai levar uns 4 ou 5 anos. Isso tudo aqui que eu tô falando para você hoje, eu faz 5 anos que eu estou estudando. Todo dia, 4 horas da manhã até 7 horas. Estou aposentado. No meio do dia, quando às vezes eu estou tranquilo, eu sento aqui no meu escritório. Isso aqui é um escritório. Só para mim estudar. Tudo que eu tenho aqui hoje de livro, de biblioteca aqui, irmão, é tudo para que eu tenha um conhecimento da verdade e me libertar. Você entendeu? É claro que muitos irmãozinhos eu vejo e eu tenho um orgulho deles também, de todos vocês. Você entendeu? Porque todos nós estamos tendo o privilégio de ter conhecido a verdade. Você entendeu? Mas não questiona, irmão. Estuda. Eu vejo o irmãozinho questionando o irmão Romilson. O irmão revelou para nós. E eu hoje agradeço bastante ao irmão Romilson. Você entendeu? Porque eu hoje, quando eu falei ao Yaucha, eu ouvi dele. E eu vibrei. Meu espírito vibrou. Quando eu ouvi ele 2, 3, 4 vezes, depois eu vi vários livros, mas eu vejo outros, eu tenho outros rabinos interessantes, rabinos de Israel, você entendeu? O cara não é judeu que esconde, fala Yeshua e não sei o que, o cara é Iau também, você entendeu? Então, irmãos, Yaucha, quantos documentos o Romilson, os irmãos passam aí, você entendeu? Aqueles israelitas, né, lá em Israel, os hebreus ali, e alguns judeus messiânicos, né? Eles falam Yaucha. A gente vê quando está caindo ali um tormento em cima daquele povo israelita lá em Israel, eles gritam Yaucha. Então a gente vê, hoje nós temos convicção, plena certeza de que o nome do qual hoje nós estamos levando aqui no nosso peito, na nossa alma e no nosso espírito, é o verdadeiro. Não é o de Roma, não. Antes a gente comia a papinha de Roma. Você pega aí o rei James, né? Você pega o próprio Martinho Lutero. E quando a gente vai ver lá da era da igreja, quando o Machia morre, entra a era da igreja, mas dentro do reino dos gentios. Porque o reino dos gentios começa lá quando a Babilônia, você entendeu? Quando há divisão do reino de Israel. Você entendeu? Quando Jeroboão, quando morre Salomão, Jorão e Jeroboão, eles dividem o reino.
o reino do norte e o reino do sul. 10 reinos para Jeroboão e 2 reinos para Jorão, onde está Judá. Por isso que o povo chama judeus. Separou aqui onde está Israel, você entendeu? Os judeus, judeu da tribo de Judá. Por isso que alguns falam assim, esses são judeus, mas são israelitas. Hebreus era na época de Abraão. Abraão era um hebreu, porque o significado de hebreu é um povo de saída. Papai prometeu para Abraão que sai da terra dos caldeus, que eu vou levar você para uma terra nova, onde emana leite e mel. E esse interino de transição, de andarilho que ele foi durante a vida toda dele, isso na língua dos nossos patriarcas, e por isso que ele chama hebreu. Abraão era um hebreu, porque ele era um andarilho, hebreu é isso aí. Depois de Jacó, quando Jacó luta com o anjo, entendeu? O anjo fala assim, a partir de agora tu chamarás Israel. E foi aí que nasceu, você entendeu? Os filhos dele, a tribo, os 12 que eu falei para vocês, né? Que é os 12 irmãos, né? Filhos de Israel, e eles formam ali hoje aonde está Israel, você entendeu? E o Mashiach veio, você entendeu? Da linhagem de Davi, você entendeu? Nasce lá em Belém, né? Da Judéia, da tribo de Jessé, né? Filho de Jessé, da tribo de Jessé, você entendeu? Filho de Miriam e o padrasto José, tá? Então, irmão, tem toda uma história, a gente tem que estudar, tem que ler, tem que aprender, tem que buscar, tem que pesquisar em história, pesquisar em documentos, né? Aqui, ó, por isso que eu falo para vocês, ó, nesses panfletos que a gente entrega lá, que é do Atalaia Edial, você entendeu? Que é pequenininho, mas ele fala um monte de verdades, né, irmão? Você entendeu? O verdadeiro nome, os acréscimos colocados pelas religiões, tal. Tá certo? Então, irmão, continuando aqui, só para vocês verem o que não tem, tá? Então, olha só. O livro de Enoque fala dos anjos, né? Das alegorias, da terceira parte, quarta parte, quinta parte, final do livro. Testamento dos 12 patriarcas, né? Queria uma coisa interessante, que não tem, aí só para vocês verem aqui, ó. Livro da infância do Mashiach, não existe aqui dentro, aqui tem, você entendeu? Livro da infância do nosso Salvador, né? A história de José, o carpinteiro, o evangelho árabe da infância do Mashiach, né? Os evangelhos armênicos da infância de José, evangelho pseudo de Mateus da infância de Yausha, né? Mashiach, pseudo evangelho de Tomé, narração sobre a infância do Mashiach, proto-evangelho de Tiago, evangelho de Maria Madalena, evangelho de Judas, evangelho de Nicodemos, né? Que é o Atos de Pilatos, descida do Mashiach ao Hades, né? Descida do Mashiach ao Hades, tem uma versão grega, tem um na versão latina e tem um na versão aramaica, hebraico, hebreu e aramaico, né? Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Pedro, Evangelho segundo Tomé, o Dídimo, Evangelho de Maria, Agrapa, extra-evangelho, Evangelho segundo Filipe, o Evangelho da Verdade, o Evangelho de Valentino, epístolas, cartas, né? De Pilatos, de Tibério César, de Nicodemos, cartas de Pôncio Pilatos sobre o Mashiach. E nós temos aqui um documento, irmão, que quando ele escreve lá, que ele lá, Yausha, rei dos Yaldins, Inri, aqui lá, você entendeu? Inri é Yausha, você entendeu? O rei dos Yaldins, tá? Yausha Nazareno, rei dos Yaldins, tá? Então, tem, quando Pilatos escreve isso,
Fala, escrevi, está escrevido, coloca lá. Você entendeu? Ó, eu vou passar um pouco para frente mais rápido, aqui é muita coisa aqui no termo, muita coisa dentro. Isso aqui você entendeu? É o sumário de tudo que tem nessa coleção aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, nessa coleção toda aqui, ó. Ó, o que não tem aqui dentro da igreja feita por Roma, a Bíblia feita por Roma, quantos Apocalipse tem? Revelações? Só a de João, né? Apocalipse de João, tá? Depois de Judas, João, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, aí vem Gálatas, Éfeso, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, não, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Judas e Revelações de João, Apocalipse. Tá? Então, olha só. Aqui tem, nos apócrifos, irmão e Aldinho, tá? Você está falando igual a Igreja Católica, pastor, chama tudo isso de apócrifos. Mas isso aqui, quem escreveu foi os profetas também. Aqui foi Baruque, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, é a narrativa do Apocalipse de Abraão, tudo tal, Apocalipse de Moisés escreveu o Apocalipse, irmão. Moisés, assim como todos eles aqui escreveram, e eles viram o fim dos tempos, assim como João viu há 2000 anos atrás, você entendeu? O final do tempo, assim como Daniel viu, você entendeu? As narrativas apocalípticas, lá em Gabriel, Isaías, tudo, eles viram os finais dos tempos, você entendeu? Baruque viu, você entendeu? Adão viu, Abraão viu, Moisés viu, Elias viu, Pedro viu, Tomé viu, todos isso aqui são apocalipse, e nenhum deles está aqui dentro da Bíblia escrita pela Igreja Católica Apostólica Romana. Aí eu pergunto para você, por que não está? Porque não é conveniente ao sistema babilônico maligno que se falasse a verdade. Irmão, se falasse a verdade, esse mundo estaria do jeito que está hoje, nessa, vamos chamar assim, nessa lástima de aflições, de tribulações, e malignidade, maldade, prostituição, corrupção, você entendeu? Destruição, você entendeu? Não, porque o povo não seguiria religiões, não seguiria pastores, não seguiria e não ouviria, daria atenção, você entendeu? A essa globalização satânica. Todo mundo estava seguindo Yau e Yaucha, voltando para o paraíso. Não, mas como a gente não ouve, nós somos teimosos, nós somos filho pródigo, você entendeu? Nós não aceitamos Yaucha, nós não aceitamos Yaucha e Yau governar-nos. Não. Porque quando Lúcifer, Satanás, toma de Eva e de Adão a posse, e ele entra como posseiro, aí ele mata o filho que ia ser o herdeiro ali, Abel, você entendeu? Aí fica o filho dele, o reptiliano, Caim. E aí ele falou, agora eu tomei possessão. Tomou possessão do mundo. O papai tirou o filho dele, que é a árvore da vida, e está lá no paraíso olhando. Papai não interferiu mais em nós. Ele só fez o quê? Aquilo que ele já programou fazer até o último jubileu dos 120 jubileu que ele colocou. Cada jubileu tem 50 anos. Você entendeu? Então 50 anos vezes 120, 6.000 anos ele deu. Você entendeu? Para que todos nós, um terço, caíssemos aqui, caiu um terço, anjos foram expulsos. Nós teríamos que esvaziar da glória e vir pelo útero da barriga da nossa mãe. Todos nós somos irmãos, porque a gente era irmão todos lá. Um terço dos irmãozinhos está na malignidade, acompanharam Lúcifer e Satanás. Um terço está aqui, vindo para ter arrependimento, você entendeu? E seguiu o Mashiach, porque ele falou assim, olha, segue-me, eu sou o caminho, o único que leva à morada celestial. Aquele que foi colocado por Roma, todo o caminho leva para Roma.
E Roma vai cair. Roma é a Babilônia, e Babilônia é uma operação de Lúcifer, Satanás. Você entendeu? E esses nomes colocados é marca. A marca que vai dominar nos finais da era agora. Você entendeu? Vocês vão ver que vai vir uma separação dos povos. Todos que estão seguindo Yahshua Mashiach vai ser separado daqueles que seguem Deus e Jesus. Só que aqueles que seguem Deus e Jesus vai ficar no mundo. E aqueles que seguem Yahshua vão ser arrebatados. A diferença está aí. Se você não abrir teus olhos e se arrepender, e sair do sistema maligno da Babilônia, do engano, do engodo, porque você recebeu tanta doutrina, irmão. Ah, mas meu pai era assim, doutrinado. Ah, meu avô era assim, doutrinado. Meu bisavô era assim, doutrinado. Há 1700 anos eles vêm doutrinando. E quem é o líder disso tudo é Lúcifer. Você sabe quem que ele é, irmão? Ele é o pai da mentira. Você entendeu? Ele consegue seduzir, você entendeu? Todos nós. Hoje nós que somos Yaldim temos o entendimento, irmãos. Você entendeu? Mas a nossa carne e a nossa alma é traiçoeira contra nós. Elas desejam coisas do mundo. A nossa luta aqui, irmãos, é contra a nossa alma. Nós estamos fazendo o quê? Desligando desse mundo, das coisas do mundo. Muitas vezes, meus irmãos, meu irmão de carne e alguns outros amigos, você entendeu? Vão chamar, Milton, vamos fazer tal coisa, eu gostava de fazer, não faço mais. Ah, eu gostava, não faço mais. Você entendeu? Ah, essas festas que são hoje aí, rituais da Igreja Católica, não participo mais. Você entendeu? Porque eu sei que isso aí, você entendeu? Isso aí tudo é elevando os deuses do panteão da Babilônia. O Natal, você entendeu? Que é do nascimento do Jesus de vocês, no dia 25 de dezembro, é diferente. Entendeu? O nascimento do Mashiach, de Yahshua, entendeu? Não é 25 de dezembro. Por quê? Se você for ver a história, se você estudar, se você for ler e pesquisar, quem nasceu no dia 25 de dezembro foi Tamuz. Quem que é Tamuz? Tamuz é filho neto de Cush, é filho de Nimrod com Semiramis. Entendeu? Esse aí é aquela trindade. Você entendeu? Aquela trindade colocada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Você entendeu? Então, o pai que é o Deus, você entendeu? A mãe é a Nossa Senhora, o bebezinho. Você vê a história como é que é, irmão, de Nimrod. E ele nasceu no dia 25 de dezembro. Isso nós falando logo depois do dilúvio, quando eles montaram lá aquela torre de Babel, o papai veio e destruiu tudo aquilo, fez aquela confusão. E aquela confusão está até hoje, confundindo o povo, está até hoje. Até o dia que ele voltar para restaurar o reino que foi tomado pelo posseiro Lúcifer, Satanás. Tá certo, irmãos? Tá? Nós vamos deixar para outra live, nós vamos continuar fazendo. Com certeza vai ficar maravilhosa. Tá? Nós vamos dar continuidade. Eu tenho um caderno que eu fiz de estudo aqui. Eu vou falar agora só especificamente da preexistência. Tá? Onde nós estávamos e onde está, você entendeu? Aqui a gente vai ver lá em Judas tem, Salmos, Juízes, Daniel, Pedro, Apocalipse, Jó, você entendeu? E a maioria das outras está aqui, você entendeu? Para você pesquisar nos apócrifos, você entendeu? Enoque, tá? Dos livros de Enoque. Tá bom? Tá bom, irmãos? Então, irmãozinho, você conseguiu entender? Ou ainda na tua cabeça tá que é heresia? Isso tudo aqui é heresia. Isso tudo aqui é heresia. Porque quem falou que isso tudo aqui é heresia foi quem fez a Bíblia Católica Apostólica Romana. Se você só segue Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana, isso aqui para você é heresia. Isso aqui para você, você entendeu? É heresia. Isso aqui para você é heresia. Isso aqui para você é heresia. E essas Bíblias aqui, com os apócrifos, é tudo heresia. Aí eu não tenho como discutir com você, né? Enoque, aqui dentro não tem. Você entendeu? Mas Enoque para você é heresia.